Loving! Kiki Loving está de volta. Vocês estavam com saudade, não tá? Ô, gente, e hoje eu vim aqui mais do que nunca uma pegada diferente, tá? Em favor da nossa do atual cenário aí, né? Vim estilo Fuad Noman. E é sobre isso e tá tudo bem. Ô, Dog Lover, Cat Lover, vem pro KikiCast, vem, fala comigo. Ó, então vou iniciar Ruivan, tá? Gente, agora é sério, parou essa merda, vamos lá. Olha só, hoje eu estou aqui com uma pessoa que, se eu for falar dela, não haverá mesas, cadeiras que possam suportar a menção que eu vou falar a ela. Ai, pai, para! Ó, estou aqui com uma pessoa que ela é líder no setor de venda de automobilismo, uma mulher de excelência, sabe? Detalhe! Modéstia à parte, tá? Ela é minha mentora. Não tô nem aí, tem que falar a verdade também sobre isso. De uma das empresas mais renomada em nível nacional e internacional. Nós estamos aqui simplesmente com a digníssima Genoveva Fernandes. Para os íntimos, Veva. E aí, essa maravilhosa aqui, Genoveva Fernandes. E sobre isso, e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Oi, Kiki. Oi, gente. Cat Lovers, Dog Lovers. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que fofo, que fofo. Eu tava com saudade do KikiCast. Pois é. Aconteceu... gente, justificativa, tá? Aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. E aí... não deu tempo. E tá tudo bem, agora vai dar. E é sobre isso e tá tudo bem, tá? Vambora pra cima, tô com altos convidados bem legais. Só dependia de mim. E agora nós vamos meter o pau na máquina, entendeu? Bora pra cima, bebê! Ô, Veva. Oi, vamos lá. Hoje nós estamos com um tema interessante, que é um tema de liderança, né, certo? E na pegada de humanização nisso. Né? Isso. A gente sabe que em 1900 bolinha, na época da escravidão, já existia um tipo de liderança, né? Uma liderança onde era troco de moradia, comida e água. E aí, se você era um pouco rebelde, você tomava chicotada. E aí depois eles evoluíram. Verdade. Depois eles evoluíram, né? A tia Isabel assinou a carta de alforria. E aí ela tá a lápis, pode ser apagada a qualquer momento. E aí ela assinou tal e aí modernizou. As pessoas só pagavam agora, parou de dar chicotada. E você trabalha, eu te dou casa, pão e água. E as coisas foram evoluindo. E hoje... eu não vou falar com você que está num cenário tão distante, não, né? Hoje ainda existe pessoas, gestores, onde insistem não evoluírem na questão da humanização na liderança. Então, o que acontece é o seguinte... o que hoje é de extrema importância para você nesse quesito da liderança dentro de qualquer companhia hoje? Porque independente, hoje nós estamos falando da Localiza, que é uma empresa que é surreal, uma empresa que trabalha com essa parte de forma bem delicada e tá tudo certo. Mas hoje a gente não quer falar de Localiza. Hoje eu quero falar daquele dono de padaria que tem lá seu funcionário que pega serviço 6 da manhã, larga às 14, e aí outra equipe entra de 14 às 10, o dono de supermercado de bairro, ou o cara do depósito. Então, assim, independente do segmento, a liderança tem que ter nessas pessoas. Tem que existir. E a humanização nada mais, nada menos tem que acontecer. Então, o que hoje você fala assim, o que você acha que pode começar a impactar nessa mudança hoje? Sabendo de um cenário tão distante que já aconteceu. Você foi longe, né? Uhum. Foi bem longe. Lá longe. Bom, independente do tamanho da organização, toda organização gigante um dia foi pequena. Ninguém nasce gigante. Então, por maior que a empresa seja no segmento hoje, lá atrás ela foi pequena. E quando a humanização no relacionamento, a humanização na gestão, ela é instituída na fundação da empresa, é muito mais fácil ao longo do crescimento, ao longo da evolução dela,
instituir essa cultura, fomentar essa cultura e manter a humanização dentro da companhia. Quando isso não é base, quando a humanização ela não está na base, nos valores de fundação da companhia, instituir isso depois dificulta mais. É muito mais difícil, principalmente para quem já está na companhia há mais tempo. E aí, quando isso acontece, quando é uma companhia que não colocou a humanização na base, a gente tem que buscar lá fora gestores que vêm de lugar onde essa cultura já existe para oxigenar e conseguir implementar. Mas quando a gente fala de humanização de um modo geral, tanto para o dono da padaria, quanto para o dono do depósito, é a gente colocar o ser humano no centro do negócio. É a gente entender que atrás do profissional existe uma pessoa, um indivíduo. E esse indivíduo, ele tem alegrias, dificuldades, problemas familiares, questões de saúde, e em algum momento isso pode impactá-lo no trabalho. A gente entendendo isso, olhando para o outro com empatia, escutando ativamente o time, a pessoa. E quando a gente escuta ativamente, a gente não escuta para ser democrático, você escuta para aprender. E aí a gente vai aprendendo como o time da gente funciona, e a tendência é que esses times, essas equipes, sejam muito mais criativos, muito mais engajados com o trabalho e adoeçam emocionalmente muito menos. Entendi. O importante, independente do tamanho, é entender que quem faz o resultado é a pessoa. E se eu cuido da pessoa, eu tenho melhores resultados. Quanto mais feliz o colaborador, mais produtivo ele é. Então, vamos lá. Agora eu vou te botar numa sinuca de bico. Outra que eu sou assim, tá? Já estou estilo enfoado de nomã, então vou colocar você em sinuca de bico. Vou falar um negócio assim. Eu já tava na primeira, mas vamos lá. É o seguinte, você falou que você disse todas as letras aí, que colocando o ser humano no centro das atenções, né, fazendo ele esse suporte todo, você acredita que se eu fizer tudo isso, o salário de fato é importante? Remuneração é sempre importante. Porque, por exemplo, você pode tratar muito bem um funcionário, aquela coisa toda, tal, perere. E aí, e a remuneração dele? Remuneração sempre é importante. Mas você acha que ele também vai... os dois andam lado a lado? Porque, exemplo, vou dar um exemplo clássico. Coloquei o meu funcionário no centro das atenções, certo? E eu pago ele num salário por mais de meses, onde não há uma evolução significativa para estar ali, certo? E aí, ele tá com essa questão de um salário de um lado e a humanização muito bem sucedida aqui em cima. Na sua opinião, você acha que também tem essa... Você acha que o colaborador consegue levar em consideração isso? Olha, a organização, ela tem que manter o equilíbrio. Ela tem que manter o equilíbrio entre remuneração e cuidado com as pessoas para reter talentos. Uhum. Porque, por mais que a empresa tenha uma cultura humanizada, se o colaborador recebe uma proposta que está muito acima, ele tende a ir. Valorizar o colaborador, a cultura de liderança compassiva é a valorização do profissional, entendendo ele enquanto ser humano. Uhum. Valorizar também é remunerar, ao menos de acordo com o que está sendo performado, praticado no mercado. Se o mercado pratica X, eu tenho que praticar no mínimo X. Entendi. Eu posso praticar Y se eu quiser, entendendo que meu colaborador ele atua de uma forma em que ele é muito engajado comigo, em que ele produz muito mais, em que ele cria uma valorização da minha marca. E dessa maneira eu posso ser uma companhia que eu performo, que eu pratico remuneração acima do mercado. Mas o mínimo tem que ser o que o mercado pratica. Para reter o talento, é equilíbrio, né? Eu tô falando isso porque é o seguinte, eu sou um pouco polêmico mesmo, e eu não poderia deixar dar umas pitadas. Eu não sei se você tem essa noção, mas hoje a veterinária,
é uma profissão linda, maravilhosa, né? Que muitos tutores acham que o animalzinho é um bichinho de pelúcia e o veterinário é um São Francisco, né? Que a gente paga as contas com amor, né? E os caras... de luz. Isso, tipo, sei lá, xereca card, pintocard, esse caramba 4, né? Porque as pessoas pensam isso. E aí vem um impacto gigante dentro disso tudo, porque é o seguinte, você tem hoje donos de clínicas, você poderia abrir uma mentoria. Gente, dono de clínica veterinária, pega a visão aqui, olha só, isso vai ser um corte. Nós vamos criar um final de semana de pura mentoria para você parar de ser... Eu tô tomando cuidado com as palavras, mas enfim, para não ser aquele patrão que só escraviza o seu colaborador, tá? Por que eu tô dizendo isso? Hoje é muito triste o cenário da medicina veterinária, porque você tem hoje trabalhando 14, 16 horas de plantão para ganhar-se 120 a 150 reais puro. É a realidade hoje, né? E aí você vê esses conselhos federais, regionais, sindicato, todos com os braços cruzados, sem fazer nada. E aí, mais um dado importantíssimo, que a medicina veterinária, o médico veterinário, está entre uma das profissões que mais tem índice de suicídio. E triste isso, porque o cara era plantonista até ontem, juntou dinheiro, fez o caramba 4, montou uma clínica, agora ele repete o mesmo processo. Ele não tem coragem de dar um lanche para o plantonista, ele não tem coragem de contribuir no transporte daquele cara que está ali com ele. E às vezes dentro daquele plantão de 12 horas, a clínica teve um faturamento de 3 mil reais e ele tem coragem de disponibilizar 140 reais para um veterinário que está ali. Então assim, esse tema de hoje sobre liderança e humanização foi para você que é safado, certo? Eu falo rasgado, que trata funcionário como se fosse escravo. E aí, por isso que eu toquei na questão na escravidão. Porque esse cenário, ele já é muito comum. Não deveria ser essa palavra, mas é um cenário muito comum hoje no nosso meio. Entendeu? Onde as pessoas têm a primeira oportunidade, repete e faz o ciclo. Por isso você tem que se inscrever na nossa mentoria. Eu vou fazer um programa disso, tá? Nós vamos fazer um curso, vai ter tudo mais certificado para você postar nas suas redes sociais e tá tudo certo. Entendeu? E é sobre isso. Então... Gente, o curso, ele tá fazendo por conta dele, tá? Tá bom, eu vou falar aqui pra vocês, é por conta dele, tá, gente? Sim. Eu não tô sabendo disso aqui, não. Mas agora você vai estar sabendo. Agora você tá sabendo, eu vou inscrever esse curso, porque a gente tem... Mas você não é a favor da liderança? Você não é a favor da humanização? É claro que eu Tem muitas pessoas que ainda estão cegas. E eu nem acuso essas pessoas que estão cegas. Você sabe por que elas estão cegas? Por falta do conhecimento. O que é ignorância? Falta do conhecimento. Aí, se você tem um conhecimento, ele vai romper as barreiras. E aí a gente apresenta Vossa Excelência para poder ministrar isso. Liderança para liderança. A chave do sucesso. E aí... Liderança para líderes. Ela gostou do tema. Não, o tema é muito interessante. E assim, eu desconheço a área de veterinária. Saúde não é minha área de atuação, nunca foi. E é um tema muito sensível, né? Pensar que... Porque não é só... O profissional de hoje, ele tem toda uma trajetória lá atrás para ser o profissional que ele é hoje. Então, tem anos de estudo, de dedicação, de tempo, de investimento. Tudo isso, lá na frente, quando eu finalizo a minha formação e vou atuar na minha área, o ideal é que o que eu receba, a minha remuneração, seja compatível com tudo que eu me dediquei. Então, é muito triste saber que o cenário, né, que é uma área desvalorizada dessa maneira. A saúde realmente não é minha área de atuação. Não tem problema, não precisa nem ser para ter a sensibilidade de saber disso tudo que acontece. Por exemplo, vamos supor que eu seja louco e monta um hospital veterinário, por exemplo. Digamos que eu faça essa proeza, né? Eu vou lá e contrato você para ser minha gerente de pessoas, certo? Você não precisa ser da área da saúde para entender de gente. É gente lidando com gente. Exato. Entendeu? Exato. É pessoas lidando com pessoas, é pessoas entendendo os problemas. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho, por exemplo, a Otimiza Farmavet, onde
Tem poucas pessoas que trabalham comigo ainda, mas eu deixo bem as claras. Pra mim, na minha opinião, saúde, família é prioridade. Os meninos, não, eu não quero atestado seu. Papel aceita tudo. Lógico que minha empresa é pequena, então automaticamente não se compara a uma multinacional que precisa ter esse cuidado em si, manter protocolo. Mas só tá eu e ele, mais 3 pessoas. Pra que eu vou ficar ali? Eu acredito em palavra, eu acredito em pessoas. E aí, quando uma pessoa decepciona, mentindo, trazendo atestado, essas coisas do tipo, eu não vou mudar por conta dela. Porque quem perdeu não fui eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta dela. É a pessoa em si que perdeu de ter eu cada vez mais lado a lado ali, entendeu? Então isso é pessoa cuidando de pessoa, gente entendendo gente, entendeu? Esse é meu ponto de vista. Mas dentro disso tudo, eu acho até interessante outro ponto aqui, que não vamos falar só Eu queria fazer um adendo à sua fala. Acho lindo esse seu sentimento de confiança, né? Confiança é a base de qualquer relação. Sim. Principalmente quando a gente fala de uma relação de trabalho, eu vou confiar que o meu colaborador, eu vou confiar que o profissional vai desenvolver o trabalho que ele tem que desenvolver, que eu espero que ele desenvolva da melhor maneira possível, mas os protocolos, eles são necessários. Eles são necessários para que a empresa tenha uma organização. Você precisa ter uma estrutura organizacional para funcionar bem. Hoje, você é pequeno, mas daqui a pouco a sua empresa pode ser gigante. Então, você tem que começar a estruturar a sua organização, os seus protocolos agora, na base. Não, mas assim... É porque, por exemplo, se você joga um atestado médico numa Fiat, na Localiza, com certeza vocês vão pesquisar a profundidade daquele atestado. Qualquer empresa grande deve fazer isso. Porque vai ver como é que é o histórico daquela pessoa, se o CID tá batendo. Por exemplo, teve um colega meu que ele comprou atestado, né? E aí, ele foi e colocou CID de hemorragia. Tadinho. Então, alguém foi mandado embora. Entendeu? Mas assim, como ele postou esse CID de hemorragia, se a empresa não tivesse uma certa averiguação desse atestado, né? Eu tô falando disso, de averiguar a vericidade desse atestado. Entendi. Entendeu? Se é ou não é. É só isso. Agora, papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Eu não vou ficar pesquisando essas coisas do tipo. Tô dizendo nesse sentido, entendeu? Tá lá na gavetinha lá, fica lá e tal. Mas gestão humanizada é isso. É bem dentro do que você falou. A gente ter a confiança como base da relação. Eu queria até citar aqui uma frase do Marco Fabossi, que escreve o livro, que ele é o escritor do livro O Fator Confiança. E ele fala que a confiança ela é como o ar que nós respiramos. Quando está presente, ninguém percebe, mas quando falta, todo mundo sofre. Então, a confiança, de fato, ela é a base de qualquer relação. E na relação de trabalho, na gestão humanizada, ela é primordial. E eu preciso que o meu colaborador, que o meu liderado confie em mim. Assim como eu confio nele. Então, eu espero que ele vá fazer, que ele vai oferecer a melhor versão dele todos os dias, que ele vai buscar entregar os melhores resultados e que ele vai ser tão transparente comigo quanto eu sou com ele. E eu espero que ele também confie em mim, que ele saiba que as informações que eu estou levando para ele, elas são informações transparentes e que vão nos ajudar na nossa trajetória profissional. E espero também que ele saiba que da mesma maneira que eu conto com ele, ele também pode contar comigo. Eu, como líder, eu estou aqui para apoiar, para ajudar. O líder humanizado, ele não está na frente e nem atrás, ele está do lado, a gente está de mão dada, a gente vai junto. São pessoas diferentes, unidas pelo mesmo propósito. Então, é bem dentro disso mesmo, sabe? É igual cachorro, né? Quando a gente tá andando na rua, a gente coloca o cachorro lá do lado.
A mostrar. Mas o que eu tô brincando do cachorro foi engraçado. Mas assim, eu durante a Eu não faria essa correlação, mas eu faço, porque eu sou da veterinária que quer ter um tanto de. Olha lá, só tem bicho. Aí, bom, tá mas vendo, a vantagem. viu, gente, minha defesa, ele é veterinário. Isso, e tá tudo certo, né? Mas assim, o que acontece? Durante a graduação, eu trabalhei como treinador de cães. E aí, quando você tem um cachorro que anda na sua frente, ou ele fica andando para trás, né? Você tá aqui na frente, ele lá atrás, isso mostra muito essa relação. Quando você coloca o animal do seu lado, significa que você tá colocando ele falando, né? Transmitindo na guia falando, vamos, nós estamos juntos. A gente tá na mesma linha, Nós estamos na mesma linha, entendeu? E aí, quando você evolui, esse assunto é muito gostoso de falar, quando você permite que ele anda na sua frente, por isso que tem as guias retrátil, né? Se vocês quiserem, né? Otimiza Farmavet, vende. E aí, o que acontece? Essas guias retrátil, elas são a título de você ter ali o cachorro fazendo uma caminhada do desestresse, onde ele vai fazer xixi, cocô, vai cheirar as plantinhas, aquela coisa toda, certo? E aí quando você trava a guia, volta ela e coloca ela lado a lado e você começa a caminhar com o cachorro mais rápido, você vai perceber que ele nem vai balançar a cabeça, vai muito reto, focado, porque ali vai ser uma caminhada do desestresse, da queima de energia, entendeu? E aí foi na situação da liderança lado a lado. Quando você coloca ela lado a lado contigo, você consegue demonstrar até o atual cenário que a empresa passa e uma transparência junto a junto com todo mundo ali. Olha, gente, a empresa está precisando faturar tanto, né? Nós precisamos bater meta, nós precisamos fazer isso, aquilo tudo. Olha como é que tá o cenário, olha o gráfico, como é que tá isso. Se você é um líder que você anda só, tá lá na ponta, né? E carrega esse fardo sozinho e não mostra para sua equipe, automaticamente a equipe nunca vai saber o que de fato está acontecendo para poder ajudar, né? E dentro disso vem a evolução de você colocar o seu liderado lado a lado, né? Esse modelo de liderança que você mencionou por último é o modelo tradicional de liderança, que é um modelo que já está arcaico, que é baseado no manda quem pode, obedece quem tem juízo, para a gente ser mais curto e grosso aqui. Então, é uma liderança que ela é completamente voltada para o resultado. Eu quero o número. Isso. Não me importa, você tá... minha mãe tá passando mal, Azar. Não me importa, eu quero X. Meta, quero valores. Isso. Azar para sua saúde mental. A gestão humanizada, ela é uma resposta das mudanças na própria frente de trabalho. Ela é uma resposta das mudanças no mercado de trabalho. As novas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho, por exemplo, a geração Z, que está chegando agora, a geração Alfa, que vai chegar daqui a pouco, são gerações que prezam pelo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. São gerações que são pessoas, e são essas pessoas, são esses profissionais que vão revolucionar o trabalho de um modo geral, o futuro do trabalho. Você acredita? Completamente, eu acredito. Eles buscam equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. É uma geração que dá muita importância para saúde mental, para tempo de qualidade, e eles buscam empresas que são aderentes a esses valores. Eles não são como a gente, assim, como a geração X, ou como os baby boomers, que se tiver que chegar às 6 horas da manhã e ir embora 10 horas da noite, a gente vai. Eles não, eles querem, eles entendem, essa geração, ela compreende que o trabalho, ele faz parte da vida, ele não é a minha vida. Entendi. E eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Esse profissional é um profissional que, se a empresa não for uma empresa com uma cultura de engajamento, com uma cultura de cuidado, com uma cultura de humanização, de diversidade, de inclusão, ele não quer.
ele não vai ficar, a gente não vai conseguir reter esse talento. E são gerações também que elas são muito mais ligadas e tem muito mais facilidade de estudar do que as gerações anteriores. São gerações que são filhos, né, dos millennials, filhos da geração X e gerações que estão acostumados a trabalhar e trabalhar muito. E aí a gente vai segurando, a gente faz a retaguarda dessa nova geração para que eles estudem, para que eles tenham as oportunidades que a gente não teve. Então, virão para o mercado de trabalho pessoas muito mais preparadas, mas que não estão dispostas a morrer de trabalhar. Mas assim, soltando um pouco sobre isso aí, eu até concordo com você em certo ponto. Mas o que eu estou percebendo, o índice de pessoas também, né, que está acontecendo uma escassez de mão de obra atual no cenário. Você concorda comigo? E aí, eu acho que hoje em dia a galera também, no meu ponto de vista, do que eu tô vendo, eu tô aqui pra aprender, não é porque eu tô tendo esse bate-papo contigo que eu sei de tudo, nada do tipo. Não, tá? eu também tô aqui pra aprender. Não, a gente tá trocando a ideia mesmo. A gente tá aprendendo juntos. Isso, quem quiser ouvir bem, quem não quiser, azar. E aí... Gente, é só dele essa fala, tá? Da minha parte, eu peço que vocês assistam, eu peço que vocês, né, na medida do possível, compartilhem, que vocês contem para as pessoas sobre esse momento aqui, tá? A outra parte é só por conta dele, eu não tô incluída, não. Olha, porque é sobre isso e tá tudo bem, tá? Eu tenho esse jeito meu, quer bem, não quer, azar. Mas enfim, aí o que acontece? Ela vira até o olho quando eu falo essas coisas. Cara, não, é igual, vou te falar a verdade que me dá um ranço também, vou falar, nessas grandes empresas no meio corporativo. Gente do céu, é um inglês brasileiro dentro de um rolê que eu não consigo entender. Sabe? São as nomenclaturas corporativas. Ai, meu Deus Algumas do céu. delas são muito necessárias, porque esse tipo de nomenclatura é um parâmetro geral, ele é praticado em todas as corporações. Eu tive que prometer, gente, hoje aqui, aí eu vou aqui, essa aqui que é minha câmera, né? Uhum. Eu vou falar aqui no olho, eu gosto de falar no olho do olho, né? Então eu vou contar aqui nos olhos do telespectador que eu tive que prometer que eu não utilizaria nenhum termo técnico corporativo, que eu não poderia falar budget, que eu não poderia falar lead, que eu não poderia falar nada disso. O tá, não é feedback, mas não, agora mudou. Sabe que não é mais feedback? É one-on-one. Ah, não é. One-on-one. É um a um, é uma conversa, sim, né? Um bate-papo. Vamos fazer uma call, né? Gente, call a gente não usa assim, não, tá? Isso é mais zoeira, meme, do que qualquer outra coisa. A gente não usa, não. Tá tudo certo. Não. Cal é meme, tá, gente? A gente não usa isso. Não, mas assim, então eu vou fazer esse meme, então. Vamos fazer uma cal. Que calço? Vamos fazer uma reunião. Vamos bater um papo aqui, filho. A gente vai fazer uma chamada. Isso, é sobre isso e tá tudo bem. Mas você pode usar aí, né, nos corporativos. Mas é porque ela, na mesa de boteco, quer falar de lead. Eu tô caçando falar lead na mesa do boteco minha Antártica, filho. Nunca fui a um boteco na vida. Não sei do que ele está falando. Beleza. Eu só frequento a Igreja Universal. Enfim, aí... Não pode falar nome de igreja aqui nesse... Não, no KikiCast pode, enfim. Tudo que ele está falando que não for politicamente correto, eu quero que vocês me eximam disso. Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom, gente? Ela tá falando... Em minha defesa. Ah, tudo bem. Então chama os advogados e tudo bem. Eu tenho uma advogada minha que ela é maravilhosa, a Camila, que ela veio aqui no KikiCast e a gente estudou desde a 5ª série. E aí ela também, com os termos jurídicos, eu falei assim, pega esses termos jurídicos, pega e joga lá no lixo. Eu posso falar com a Camila? Aqui no KikiCast, não. Aqui no KikiCast, a gente fala normal. Porque Camila, eu tô falando com o povo. Você tá isso, Camila? Eu tô falando com o povo. O povo é língua da língua, gente da gente, entendeu? Camila, você orientou ele legislativamente sobre as falas nesse podcast? Orientou, não adiantou. Enfim, mas aqui, agora voltando à ideia, porque tá tendo essa facilidade de hoje encontrar dinheiro ao invés de você trabalhar. Então, por exemplo, você tem tigrinho, tem casas de apostas, sério, tem OnlyFans, entendeu? Tem outras coisas que as pessoas estão aderindo à forma mais fácil do que, por exemplo, hoje você acaba encontrando uma pessoa que tá a fim de ir trabalhar num call center 6 horas por dia, com 15 minutos de intervalo,
né? Tem pessoas, hoje você tá com dificuldade de encontrar profissionais que estão, não é para bater, não, eu não vou nem, serviço braçal não tô nem considerando, que realmente isso aí já tá muito mais escasso do que a gente imagina, né? Mas eu falo o básico. E o que está acontecendo no seu ponto de vista? Porque você abordou que é uma turma que está sendo bem preparada, que não sei lá o quê, pererê, pererê. É muito lindo ouvir isso. Mas no atual cenário, você chega e a pessoa, poxa, entra numa casa de aposta, final de semana, numa rodada de brasileiro, de qualquer campeonato seja, ele coloca R$50 e ganha 500. Em 2 rodadas ele ganha 1.000. Em 3 rodadas ele ganha mais que um salário mínimo. Entendeu? Compreendo. E aí? Bom, independente, assim, sem citar gerações, eu vou falar, vou expor o meu olhar de um modo geral do que a gente fala do campo do trabalho. Os profissionais de hoje, da atualidade, que estão no mercado, de uma maneira geral, né, em linhas gerais, eles buscam valorização. O que é isso? O profissional, ele quer um ambiente em que ele possa prosperar sem adoecer emocionalmente. Por isso, as empresas que conseguem equilibrar remuneração com cuidado com as pessoas, são as empresas que mais crescem, são as empresas que são premiadas no Great Place to Work, né? Melhores lugares do mundo para trabalhar. Olha o inglês da gata, gente. Por que não falou melhores lugares para trabalhar? Melhores lugares do mundo para trabalhar. Mas é porque o nome do prêmio é Great Place to Work. Essas empresas, elas saem na frente e elas passam a ser empresas desejadas. Elas passam a ser corporações que as pessoas desejam fazer parte. Porque quando o colaborador ele se sente valorizado, cria-se nele um sentimento de pertencer. E ninguém quer pertencer a um espaço onde você não se sente valorizado. E valorização hoje é isso. É o equilíbrio entre vida pessoal, com vida profissional, saúde mental, bem-estar e prosperidade. Isso é o que o profissional de agora considera como valorização. E esse é o modelo de trabalho do futuro. Se o ambiente que eu estou oferecendo para o meu colaborador, se eu não crio para ele um ambiente onde ele se sente psicologicamente seguro para trabalhar e, ao mesmo tempo, ele tem oportunidade de crescer, de se desenvolver e de prosperar, ele não vai querer estar ali. E ele vai buscar o caminho mais fácil. Ele vai buscar o caminho que ele achar mais interessante para ele naquele momento. Algumas pessoas têm um espírito mais empreendedor, então essas pessoas acabam trabalhando de maneira informal. Outras pessoas vão buscar oportunidade em outra organização que tenha valores de acordo com os valores dela, mas reter esse talento, eu não vou conseguir. Entendi. Se eu não tiver essa linha de trabalho, eu não vou conseguir reter esse talento. E o desafio das companhias não é trazer um talento, é reter o talento. Eu gosto de ter diálogo contigo por esses fatores. Porque até então a gente tem uma linha de raciocínio quando começa a falar contigo. Depois, você vai parando e pensar e fala assim, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Entendeu? E eu acho que você tem razão sim em alguns pontos, né? Aí, olha, ele acha que eu tenho razão em alguns pontos. Em alguns pontos eu não vou ser hipócrita com você. Ele me convidou para falar a respeito e acha que eu tenho em alguns pontos. Lógico, porque, por exemplo, nesse quesito aí, por exemplo, a pessoa tendenciosamente, ela, por exemplo, o fato de você falar assim, a pessoa é livre para escolher o que acha mais viável. Mas todo mundo é. Mas assim, não, somos livres. Independente, não importa qual é o seu segmento, não importa qual é o seu cenário. Se você não nasceu herdeiro, se você precisa de trabalhar para viver, você vai buscar uma oportunidade de trabalho, mas você é livre para... Sim, mas, por exemplo, aí o que eu falo é o seguinte, beleza, eu concordo com você nessa aqui. O que eu não concordo é que, por exemplo... Mas aí, no outro lado, eu também vou me redimir, porque existem vários fatores. Porque, por exemplo, você tem um pai
né? Ou uma mãe que passa, você viu ele ali a vida toda tentando ganhar dinheiro de uma forma fácil, ou tentando ganhar numa casa de aposta, jogo de bicho, lotérica, etc e tal. E aí, de repente, ele consegue ver aquilo que o pai não conseguiu ao longo dos anos jogando na loteria, né? E agora ele tem uma possibilidade ali de jogar nessas casas de apostas. E fala, poxa, eu tô saindo bem melhor que meu pai, então talvez seja o espelho dele. Então, às vezes, tem uma coisa mais psicologicamente falando aí dentro disso também. Você concorda com esse ponto? Olha, eu vou discordar com muito respeito. O percentual de pessoas que buscam renda através de maneiras informais, ele é muito pequeno. Quando a gente fala de profissional e de mercado de trabalho, a maior parte das pessoas quer uma oportunidade de trabalho formal. Ela quer se sentir tranquila, ela quer ter os benefícios, ela quer ter a tranquilidade, por exemplo, de um plano médico, ela quer ter a tranquilidade de performei mal ou performei bem, no final do mês o meu salário está lá. Ela quer essa tranquilidade. Esse percentual de pessoas que busca, que vive disso, né? Porque mesmo quem trabalha, né? A gente vai fazer uma fezinha, né, gente? Saiu aí a Mega Sena da virada, a gente tenta, vai que dá, né? Mas a pessoa viver disso, tipo, eu não tenho uma renda formal, eu não tenho um trabalho, eu vou só tentar aposta, eu vou só tentar... É um percentual muito pequeno. A gente não pode trazer isso na pauta generalizando, direcionando como se fosse uma realidade, porque a realidade do trabalhador brasileiro é o trabalhador buscar um emprego formal. E o que o trabalhador busca, e o que as novas gerações principalmente buscam, são ambientes em que eu vou me sentir segura, em que eu tenho liberdade de expor as minhas ideias, em que eu tenho liberdade de ser um ser humano, de ser uma pessoa e conseguir performar para também prosperar, para ter também uma vida financeira equilibrada. Então, é esse equilíbrio. Viu como é que é interessante aqui no KikiCast? Trazemos várias pautas. Nessa pauta aqui, eu trouxe uma pitadinha de polêmica, apesar de não concordar com o que eu mesmo disse, mas eu provoquei ela porque eu sei aonde eu vou atacar. Eu pego assim mesmo, lá na ferida. Tá. Aí tá tudo bem. Aqui, mas dentro disso, eu acho legal a gente pular num outro assunto que é interessante, sobre, a gente falou do liderado, da gestão, e aquelas pessoas igual a mim, o CLT, aquela pessoa trabalhadora, né? Aquela pessoa que é carteira assinada, né? Então, assim, qual a dica que você dá hoje pro mercado de trabalho? Para aquela pessoa que tá entrando no mercado de trabalho? Entendeu? Porque, de fato, a gente entra muito mal preparado pro mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, assim, vou te falar na minha época, tá? Qual que era a opção que eu tinha depois que largar o exército? Ou se tornar barbeiro, ou motoboy, ou garçom. Aí eu optei por ser garçom, e aí depois eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar depois dos 20 anos de idade, fora dos dogmas da sociedade, né? Então eu entrei numa faculdade 9 anos depois, 17, 18, 25 anos, eu entrei na faculdade com 25, onde eu vi que aquela coisa não dava pra mim e falei, vou tentar a medicina veterinária. E aí é isso, sabe? Mas até você ser inserido no mercado, existem muitos conflitos ali, né? Então tem pessoas que estão escutando você e gostaria de ouvir você hoje. Digamos, você pegou aquela pessoa e falou assim, olha, eu quero minutinhos de dicas com você para me entrar no mercado de trabalho. O primeiro ponto... Desde a aparência, a fala, essas coisas do tipo. Eu sei que é curto o tempo. A aparência é uma coisa que não faz diferença, não. Hoje... É uma grande polêmica sobre isso aí, você sabe disso, né? Tem gente que acha. Por exemplo, eu conheço pessoas que é tatuada não deveria fazer. Pois é, mas eu conheço pessoas que... tá errado, não deveria fazer. Que é tatuada dos pés à cabeça, mas quando vai fazer entrevista, ela passa maquiagem. Com medo de ser julgado pelas tatuagens. Em pleno cenário. Eu tenho tatuagem, vou fazer mais, né? A galera até fica me zoando que eu fico fazendo tom sobre tom. Mas
Não, real. Mas assim, não deveria ser. Não deveria. Se o RH de uma empresa, se o time de atração e seleção está se pautando em aparência para fazer processo seletivo, está tudo errado. Precisa corrigir. Investimentos. O bom senso, ele é importante. Né? Então, assim, você pode se vestir da maneira que é confortável para você. Você não precisa sair da sua essência, mas o bom senso, ele é muito importante. Quando você vai a uma entrevista, quando você está participando de um processo seletivo, é um ambiente corporativo. Então, a gente tem um código de vestimenta, pelo menos uma base de código de vestimenta, que é você não evitar mostrar partes do corpo, né? Isso aí ali, com uma roupa mais alinhadinha, né? O bom senso, ele é importante. E as falas? Fluência verbal também é muito importante, principalmente dependendo da área que você for atuar. Se você vai atuar numa área em que você se comunica, é importante ter fluência verbal. Então, é importante você treinar em casa antes da entrevista. Treine, faça as perguntas para você mesmo, sabe? E se conhecer. Acima de tudo, se conheça. Quando o recrutador, ele te pergunta... como você se define? Você tem que saber falar de você. Quando ele te pergunta quais são as suas oportunidades de melhoria, aquilo que você considera em você um ponto que pode ser trabalhado, que pode ser melhorado, você tem que saber, profissionalmente falando, qual que é o seu ponto que pode ser melhorado. Ele quer que você se conheça, é importante que você se conheça. E outra coisa importante também é o recrutador, ele pode te fazer uma pergunta de um assunto que você não domina, mas ele não quer que você saiba tudo. Ele quer saber se você vai conseguir lidar com o imprevisto. Ele quer saber se você vai ter jogo de cintura para responder aquela pergunta, ainda que você não domine. Linguagem corporal. Linguagem corporal é importante também, gente, porque tem hora que a sua boca tá falando uma coisa e seu corpo tá falando outro. Então, mantenha-se aberto para o diálogo. Evite fechar-se para o diálogo durante uma entrevista. Mantenha-se aberto para o diálogo. Quando você é uma pessoa que, assim como eu, gesticula muito, a palma da mão aberta é um sinal de que eu tô confortável aqui, eu tô aberta a diálogo, a gente pode conversar, eu estou disposto. Então, a linguagem corporal, ela é importante. Ele me fez uma pergunta que eu não sei responder, aí eu vou fazer igual eu fiz com o Kiki aqui agora, eu vou virar o olho. O recrutador vai ver. Não pense que ele não verá, ele vai ver. E tem hora também que a gente está afirmando, mas o nosso cérebro está negando. Então, tenha cuidado com isso. Você gosta disso? Gosto, eu adoro isso. Higiene pessoal. O uso de perfume muito forte, essas coisas do tipo. Eu não me incomodo com nada disso, não. Acho que higiene pessoal é primícia, mas... perfume, cada pessoa, gente, vai usar o que ela gosta, o que é confortável para ela. Isso é parte de humanização também. Eu não tenho nenhum problema com isso. Faço processo seletivo. Para mim, o importante é que a pessoa esteja lá, presente, conectada comigo, atenta ao que está sendo falado, disposta a me contar o quanto que ela está interessada em fazer parte do quadro junto com a gente, e também que ela compreenda os valores e a cultura daquela companhia, para ela saber se ela é aderente àquela cultura, para ela saber se ela também compartilha daqueles valores, porque quando você entra numa companhia que você não consegue ser aderente à cultura, que você não é aderente aos valores, você não vai conseguir ficar lá. Então, os valores da companhia, eles têm que ser compatíveis com os seus. Momento de interação aos colaboradores. Fui contratado, passei por essa sequência toda, e aí, de repente, eu sou aquele crente pentecostal que, na hora do intervalo, quero fazer a leitura da palavra e orar juntamente com aqueles que se sintam à vontade de fazer parte daquele momento. Você é contra ou a favor? Eu não sou nem a favor nem contra. Maria Fernanda.
O que a gente tem é um código de conduta de trabalho, né? Um código de ética, que esses temas são sensíveis, né? Religião, política, esses são temas... Futebol nem tanto, assim, porque... Mas também, vamos colocar o futebol na rodinha. De um modo geral, religião e política são temas que eles não devem ser discutidos no ambiente de trabalho. Isso é um tema que você vai discutir lá no seu círculo social, com as pessoas, né, do seu dia a dia. Você leva isso para o trabalho... Você pode criar descontentamento, você pode criar fricção entre colegas, você pode criar um ambiente de desconforto e não é bacana. Todos devem ser respeitados. Nós temos um país que... o nosso país é Estado democrático de direito, então toda pessoa tem direito a ter o posicionamento político que ela quiser, é direito dela, né? Isso é direito constitucional. E o Estado também é laico. O que isso significa? Significa que eu também sou livre para culto. Então, eu sou livre para escolher a minha religião. Ninguém tem direito de desrespeitar esse direito, porque isso é um direito constitucional. A gente não pode desrespeitar isso. Por esse motivo, por questões de ética, são temas que não devem ser abordados no ambiente de trabalho para evitar fricções e para evitar desconforto. Fui mandado embora dessa empresa. Aí... Nossa, mas você tá polêmico demais. Fui mandado embora dessa empresa. Gente, eu vou mandar cortar essas perguntas aqui tudo. Não, quero saber. Cadê o pessoal? Corta? Você corta? Não pode. Corta, aqui. por favor. Fui mandado embora da empresa, né? Por ter pregado demais lá no pátio da empresa. Corta. E aí, quero montar um currículo. E aí, meu currículo, fiquei meio assim... Eu tô contando as historinhas, porque surge tudo da minha mente. E aí, currículo. Vamos falar sobre currículo. Um bate-bola rapidaço aqui. Tá? Currículos, informações essenciais. Certo? Nós estamos falando mais para as pessoas que estão no começo da carreira profissional. Porque até então, tem muitas pessoas velhas de casa que já sabem, mas é legal as informações que vão passar, porque existe uma atualização de forma constante. Mas... querendo ou não, tem ali uma pegada. Porque, vamos supor, acabei o ensino médio, só tem um cursinho de informática, entendeu? O que colocar nesse currículo? Início, né? O iniciozinho. Coloca o nome completo ou nome e sobrenome? Coloca nome completo, importante. E dados pessoais? Sua idade. Nome completo, idade, dados pessoais é importante. Telefone, endereço não, tá, gente? Não precisa colocar endereço em currículo, mas é importante colocar telefone. Sinalizar se esse telefone também é o WhatsApp, porque em plena era digital, o WhatsApp também é uma ferramenta. O WhatsApp, na verdade, é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas por nós brasileiros. Instagram? Algumas pessoas colocam Instagram. Eu indico colocar mais o LinkedIn, se você tiver, porque o LinkedIn é uma plataforma de trabalho. Mas, dependendo da área que você vai atuar, o Instagram também ajuda, porque tem situações em que a pessoa vai trabalhar, por exemplo, com rede social. Social media, por exemplo, né? Vai trabalhar com rede social, então é importante. Se você tem as suas mídias sociais e quiser colocá-las, não tem nenhum problema. É importante colocar a sua formação, é importante... Habilitação, por exemplo, também? É legal colocar? Depende da vaga. Se é uma vaga que precisa de CNH, ok, é importante colocar. Mas nem toda vaga vai te pedir isso, né? Então, não... Entendi. Colocar a formação, você disse? A sua formação, cursos complementares que você tenha feito. Se você é uma pessoa que, de alguma forma, compartilha outras experiências. O caso do Kiki, por exemplo, ele tem um podcast. Ele pode colocar isso no currículo dele. Ele pode não. Ele deve colocar isso no currículo dele. Faz parte do desenvolvimento dele como profissional. Eu também, igual, por exemplo, eu sou administrador de um grupo de WhatsApp. Colocar também... Claro que não. Ai, gente, o que a gente faz com ele? Não sei. A cara dela é a melhor. Eu não sei o que fazer com ele, sinceramente. Falar ali no finalzinho algumas coisas sobre a pessoa em si também é legal?
É importante você colocar... quando a gente fala em objetivo, tem gente que no objetivo costuma colocar... trabalhar nessa empresa, lá. O objetivo não é isso, tá, gente? O objetivo você vai colocar para qual área que você está objetivando ir. Qual que é a área, sua área de interesse ali dentro da companhia. E sim, lá no final você pode colocar, né, informações adicionais e fazer um breve resumo de quem você é como profissional. Você Entendi. pode. É bom, tá, gente? Contar um pedacinho da sua historinha, sabe? Quem sou eu? Trabalho social também, né? Trabalho social também, gente. Trabalho social é trabalho. Eu já fui. Eu trabalhei num projeto social da igreja, onde eu era maestro de banda com jovens e adolescentes, né? Eu toco saxo tenor e aí eu ensinava música pro pessoal, né? Então você vai lá, coloca, tá? Perere. Agora, gente, algumas das dicas que eu estou passando aqui, elas são baseadas na minha experiência, baseada no que eu avalio quando eu estou fazendo uma triagem de currículos, mas isso aqui nada é martelo batido não, sabe? Tem vários modelos incríveis de currículos disponíveis no Google, em plataformas de pesquisa que você pode dar uma olhada e ver se atende melhor a sua expectativa. Também tem vários profissionais da área de RH que tem, assim como o Kiki Podcasts, espaços onde eles contam que funcionam melhor. Se você tem muita dúvida, pesquise. Antes de mais nada, é com grande pesar que eu tenho que encerrar esse momento ímpar. Saiba disso. Bom, durante esses momentos de falácias aqui, eu confesso a você que teve alguns momentos que realmente, de fato, eu te provoquei, entendeu? Para deixar você um pouquinho assim... desconfortável. Estardecida também, tá? Mas não é de maldade, faz parte disso, sabe? Faz parte, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Porque o que eu gosto no resumo disso tudo, é que a gente tem que ser o que a gente quiser. A gente é livre para caminhar em qualquer plataforma que achar viável e mais confortável, né? Eu queria também ter abordado muito sobre a questão da galera LGBTIQIA+. Diversidade e inclusão. Isso também, porque os cadeirantes, a galera, tipo... portadores pessoa com deficiência. Então, gente, que legal. Ela sabe falar os termos, eu não sei, mas assim... Eu tô aprendendo todos os dias. Diversidade e inclusão. Isso. Eu gostaria muito de ter abordado sobre esse tema. Quem sabe você possa voltar novamente para que a gente possa tocar só nesse assunto também, que é um assunto que é batido, é igual a leishmaniose hoje em Belo Horizonte. Parece que é um assunto batido, mas não é. Tem muitas pessoas que ainda não sabem, tem muitas pessoas que ainda não veem aí que a leishmaniose está batendo na sua porta todos os dias. Você que é morador de um bairro luxuoso em Belo Horizonte, até um bairro de extrema pobreza em Belo Horizonte. A leishmaniose não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe nada. Ela pega um chau-chau, ela pega um pitbull, ela pega uma pessoa milionária e pega uma pessoa mais pobre, infelizmente. Então, assim, falar sobre diversidade hoje parece que é um assunto batido, mas existe muitas pessoas com a cabeça muito fechada. Então, assim... Mas inclusão não é diversidade no ambiente organizacional. Eu sei que está encerrando, tá, gente? Mas eu preciso fazer esse adendo aqui. Fala. Diversidade no ambiente organizacional não é só uma questão de inclusão. É uma questão de inovação. Os estudos, eles comprovam que equipes diversas são mais criativas, porque pessoas diferentes tendem a enxergar de maneira diferente uma mesma situação. Então, ao passo que talvez eu esteja enxergando o sintoma, uma outra pessoa está enxergando a causa. Ela está enxergando a doença. E aí, quando eu falo doença, eu falo no sentido de eu tenho um processo que não está funcionando. Eu estou enxergando como que eu vou corrigir quando não funcionou. A outra pessoa já está enxergando o que está causando a falha naquele processo, o que está causando aquele gargalo. E aí a gente consegue juntos, como equipe diversa, criar estratégias, soluções para
tratar o problema que está acontecendo e evitar que ele não aconteça novamente. Então, não é uma questão só de inclusão, é inovação. Também concordo. Eu concordo, até porque tem pessoas que compõem a minha equipe que também fazem parte desse meio, entendeu? Desse processo em si. E não vejo nada demais, eu super concordo. E dando um gancho no que você falou, temos ali, um vai pegar a causa, o outro vai pegar o diagnóstico, o outro vai falar assim, poxa, vou pegar o prognóstico, juntos vão chegar a um resultado em favor do quê? Da empresa. As entendeu? equipes diversas, elas são mais resolutivas, são mais inovadoras e são equipes que tendem a contribuir muito mais com soluções ágeis para a organização, independente do ramo de atuação. Por isso que eu gosto de você, viu? Sem preconceito, sem nada. E tamo junto e misturado nessas ideias aí. Gente, olha só. Mais uma vez, tivemos aqui essa grande pessoa de excelência no meio da... O quê? Eu tenho que falar aqui, ó, porque eu esqueci. Depois você corta. Aí o que acontece? Nós temos essa pessoa de excelência que hoje veio nos abrilhantar com a sua ilustre presença. Eu, de fundo do meu coração, eu te agradeço. Imagina. Tá? Te agradeço mesmo por ter vindo aqui, por ter disponibilizado seu tempo. Gente, eu tô tentando a agenda com ela tem 3 semanas. Não é fácil, tá? Trouxe. E aí, fica a dica. O KikiCast é isso. O KikiCast é diversidade. O KikiCast traz tudo. É a linguagem do povo. É um podcast que não tem termos, não tem padrões, não tem nada engessado. Aqui quem fala é quem quiser, né? Então sinta-se à vontade a participar dessa cadeira. Então assim, ó, esse KikiCast, ele não é meu. Ele é seu. Ele é nosso. É o nosso podcast. Ó, posso agradecer? pode, sinta-se à vontade, bebê. Ia chegar esse momento, tá? Obrigada. Quero agradecer, fiquei muito honrada com o convite. Rede social é um desconforto pra mim. Ela é low profile, ela não tem rede social. Pois é, gente, eu sou low profile e esse momento aqui é um momento que me tirou da minha zona de conforto, foi um desafio que eu abracei e eu espero de verdade ter contribuído. Contribuiu sim, né? Contribuiu pra caramba, fique em paz, tamo junto, vamos trabalhar nisso aí. Então, gente, ó, na próxima semana temos aqui uma outra convidada de excelência para falarmos mais sobre diversos assuntos, não vou dar spoiler. Só você tem que seguir, curtir e compartilhar, tá bom? Então fica aí com o nosso KikiCast. Então, ruiva comigo! Arr!